começarmos aqui com a leitura, queria dar graças ao Senhor por essa reunião, agradecer aos irmãos de Nova Friburgo que se dispuseram a estar conosco nesse fim de semana. A gente não planejou muito bem, né, Jeremias? A última vez que nós estivemos juntos, nós consideramos, por estarmos mais próximos, geograficamente, a gente ter uma reunião. A princípio seria para termos uma reunião de varões, Só que nós, por conta do pouco tempo, decidimos fazer uma reunião geral, e incluir os jovens, as irmãs, todos, para aproveitarmos o tempo junto, já que os irmãos chegaram hoje pela manhã, a maioria dos irmãos, e vão retornar amanhã à noite. Então agradeço de coração a liberalidade dos irmãos, a boa vontade dos irmãos em empenharem tempo, esforço, recurso, em virem para cá, e também coincidiu, da gente também tinha uma manutenção, aqui no ar-condicionado, e a gente pediu para os meninos retornar lá, o Lucas e o Arthur fazerem. Aí eu falei para ele: venha nesse fim de semana que vai estar os irmãos, aí aproveita para ter comunhão. Aí os irmãos também vieram, chegaram hoje de manhã, viajaram a madrugada toda, então agradeço aos irmãos, pela boa vontade e a disposição de estarem conosco. Senhor, abençoe nosso tempo juntos. Eu pretendia esfolar a pomba no altar, o Iata, pedi para ele pregar hoje e amanhã. Aí a Bia roubou por ti, irmão. A Bia impediu a loucura do profeta. Ela falou: não, pai, o irmão vai estar cansado, e os irmãos já estão acostumados a ouvi-lo lá em Friburgo. Aí eu resolvi compartilhar essa palavra. Esse mês nós não teremos uma reunião específica para os jovens. Então eu pensei, meditei numa palavra para os jovens, mas que fosse uma palavra que pudesse ser aplicada. Alguém pega água para mim, por favor? Uma palavra que pudesse ser aplicada a todos os irmãos. Então, essa palavra, jovens, e os jovens, cadê? Estão espalhados. Essa palavra é especialmente dirigida a vocês, mas também é aplicável a todos os servos de Deus, todos quantos queiram servir a Deus. Muito obrigado, irmão. Todos que querem aceitar o convite do Mestre, para que o sigamos e o servamos. Amém? Amém, Senhor. Nós damos graças a Ti, Pai bendito, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos em torno da pessoa gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos reuniu, e nós cremos que o Senhor nos reuniu com um propósito específico, claro, de aprendermos mais de Ti, ó Deus, de ouvirmos a Tua palavra, e nós nos submetemos à Tua palavra, Senhor, nessa oportunidade. Rogamos que o Senhor fale conosco poderosamente, ó Deus, que o Senhor realmente venha nos despertar, Senhor, a todos para o Teu serviço, venha nos despertar, Senhor, para a Tua obra. Pedimos em nome de Jesus que ninguém aqui, Senhor, esteja indiferente ao Teu falar. Nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Convidar os irmãos que abram suas Bíblias. Nós vamos
título de introdução, queria ler com os irmãos duas passagens que nos falam de uma pessoa que começou a servir o Senhor bem nova. Quem foi? Tem alguns aqui. Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 3. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, diz assim: E o jovem Samuel, verso 1, né? E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. As escrituras aqui, elas enfatizam a condição dele, ele era jovem. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. Havia uma escassez de palavra, de visão, de profecia. A palavra era de grande valia. E a palavra de Deus ainda hoje, irmãos, ela é de grande valia. Amém. Ela é essencial para nós, né? E nós também vivemos dias de densas trevas, né? Então a palavra ela deve ser luz para nós, lâmpada, luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés, né? Então que o Senhor realmente nos envie a sua palavra, porque ainda hoje ela é de grande necessidade para nós. E depois, o verso 19, no mesmo capítulo, diz que crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Então aqui para os jovens, saiba que aquele que te chama é fiel. Amém? Nenhuma das palavras que o Senhor disse a seu respeito, nenhuma das palavras que o Senhor, nenhuma das suas promessas, Ele frustrará. Mas Ele vai cumprir tudo que Ele disse a respeito de vocês. Tudo que Ele prometeu para um servo fiel, Ele cumprirá. Amém? Amém, irmãos. Amém. Também tem uma história de uma pessoa que, mesmo idosa, ela servia o Senhor. Então veja, o servo, ele serve para sempre. O servo que serve por amor, conforme está lá em Êxodo, aquele servo que serve voluntariamente, ele escolhe, por amor do Senhor, por amor da sua família, da sua casa, ele escolhe servir o Senhor até o fim da sua vida. Ele não quer liberdade, né? Os jovens, eles desejam muita liberdade, né? Para fazer as coisas que eles bem entendem, para tomar suas decisões. Eles não querem o jugo sobre o pescoço. Eles querem sacudir as cordas de sobre os seus pescoços. Mas lembre-se sempre de uma coisa: nossa condição de servo, ela é permanente. E você pode escolher colocar o teu pescoço no jugo de Jesus, e tê-lo como companheiro, ou ser escravo do pecado. No final das contas, você vai ser sempre escravo. Essa é a condição de todo homem. O homem nasce escravo. Mas o Senhor Jesus, Ele faz o convite: vinde a mim.
Então você pode estar debaixo deste jugo, que é um jugo suave, é leve, ou estar debaixo da carga de Satanás. Mas livre de carga, você nunca vai estar. Você às vezes se ilude achando que é livre, mas ninguém é livre. Amém? Amém. E aqui tem uma história, aqui para os jovens há mais tempo, que estão aqui. Mas palavra para os jovens, mas e para mim? Graças a Deus, irmãos, que todos têm oportunidade de servir. Cada um ao seu modo. O Senhor, Ele sabe muito bem qual que é a graça que Ele vai repartir com cada um dos seus filhos para o serviço. Mas ninguém fica sem trabalhar para o Senhor. O Senhor Jesus, lá em João capítulo 5, Ele diz assim: o meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. João capítulo 5, versículo 17. Então, o nosso Senhor é um Senhor que trabalha. Ele não é um feitor de escravos, né, que subjuga, que maltrata. Não, Ele coloca o pescoço no jugo junto com você. Isso é maravilhoso, irmãos. O Senhor não é este Deus severo que muitas pessoas pintam. Aqui em Lucas capítulo 2, nós vemos aqui a história da profetisa Ana. Ana tinha 84 anos. Diz aqui no verso 36, na parte B, que ela já era avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade, e era viúva de quase 84 anos. E não se afastava do templo. A ocupação dela era o Senhor, o serviço do Senhor. Ela não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia. Então, o serviço dela não era igual ao do jovem Samuel, que era um juiz, um profeta, um sacerdote nos dias ali, né, nos dias de Eli. Depois sucedeu Eli e foi o juiz que ungiu os 2 primeiros reis de Israel. Mas eles têm em comum isso: eles serviam ao Senhor. Eles estavam constantemente na presença do Senhor. Samuel foi deixado no templo ainda muito pequeno, muito criança. E aqui essa senhora de 84 anos, essa irmã, ela vivia, ela não se afastava do templo. Da mesma maneira que Samuel estava ali no templo jovem, ela também não se afastava do templo. Servindo o Senhor, vivia na presença de Deus. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Então o assunto dela era o Senhor. Ela falava a todos os que estavam aguardando a redenção, até que a redenção entra no templo. Graças a Deus, Jesus foi introduzido no templo quando foi apresentado com 8 dias. Então, veja, o assunto dela era o Senhor, e ela era uma que esperava a redenção, e os olhos dela contemplou a redenção, contemplaram o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então veja, ela estava ali aguardando a redenção. Obviamente que para nós, os que cremos,
a redenção já chegou, nós, os que cremos, fomos salvos, mas ainda nós esperamos a redenção dos nossos corpos, não é mesmo? Nós esperamos ainda a parte final da nossa salvação, que é a glória, a glorificação dos nossos corpos mortais. Isso vai acontecer quando o Senhor voltar, a sua vinda. Nós estamos como Ana, esperando esse dia em que o Senhor vai transformar o nosso corpo de humilhação num corpo de glória, semelhante ao corpo glorificado dele. Nós estamos como ela, esperando. É interessante que, irmãos, esperar não significa estar ocioso. Não é assim? Nós não gostamos de esperar. Às vezes estamos esperando no banco ser atendido, estamos esperando no consultório médico ali ser atendido, e nós não queremos esperar, ficamos entediados, ficamos inquietos, ficamos preocupados com o que nós poderíamos estar fazendo. Não é assim? Ninguém quer esperar. Mas graças a Deus, que em relação a essa espera, nós não precisamos ficar ociosos. Nós podemos servir enquanto esperamos. Isso é maravilhoso, irmãos. Nós podemos servir enquanto nós esperamos. Nós já vimos várias vezes aquela parábola. Abra a sua Bíblia aí no Evangelho segundo Mateus. Mateus capítulo 24, versículos 44. Veja, nós estamos esperando esse glorioso dia em que o Senhor virá e completará essa obra que já foi realizada em nosso espírito, nós que cremos e fomos justificados pela fé, nós que estamos sendo santificados dia após dia, carregando a nossa cruz, morrendo para o mundo, morrendo para o pecado, renunciando à nossa vontade. O Senhor está operando a salvação da nossa alma, e esse processo chama santificação. Mas nós esperamos a consumação da salvação, que é a salvação dos nossos corpos, que vai acontecer na vinda do Senhor. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão com um corpo de glória. E nós, amém? Nós, os que estivermos vivos, quem acha que vai estar vivo? Amém. Na vinda do Senhor, nós seremos transformados e encontraremos com o Senhor nos ares. Irmãos, nós devemos viver na expectativa desse glorioso dia. Jovens, vocês que têm tantos planos, nenhum plano, nenhuma expectativa deve ser maior do que estar com o Senhor. Veja, Mateus 24, verso 46. Vamos ler 44 a 46. Por isso estai vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor constituiu sobre os seus servos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Tem uma outra versão que fala achar servindo assim. Alguém tem essa versão aí? Então, irmãos, você pode esperar esse glorioso dia, não ansioso, não de braços cruzados, não entediado, né?
esperar é tão entediante, né? As pessoas estão ali na fila, estão procurando alguma coisa para se entreter enquanto esperam. E aí olha a porcaria do celular, né? Ou faz alguma coisa, um joguinho, ou começa a pensar, o pensamento vai divagando, alguma coisa para matar o tempo. Mas graças a Deus, irmãos, que nessa espera nós podemos e devemos estar servindo o Senhor. Bem-aventurado aquele servo que, quando o Senhor voltar, achar servindo assim. Você quer ser achado assim na vinda do Senhor? Ou distraído com muitas coisas deste mundo? Correndo atrás dos seus interesses, dos seus negócios, ocupado com prazeres, com deleites, enquanto o Senhor está esperando que nós realmente venhamos cumprir o seu propósito enquanto estamos aqui na terra. Veja que, sobre servir, Lucas capítulo 19, Lucas capítulo 19, verso 11, a parábola das minas. Veja, o Senhor virá e na sua vinda, o que Ele vai fazer? Ele vai prestar contas, Ele vai querer uma prestação de contas dos seus servos. Então, aquele mau servo, daquela parábola ali, do mau servo, Mateus capítulo 24, na ausência do seu Senhor, nós vivemos ausentes do nosso Senhor. Amém? Amém? Ele é presente no nosso coração, no nosso espírito. Ele enviou um outro Consolador para que esteja conosco todos os dias, mas nós estamos ausentes da sua presença física. Mas Ele não estará ausente por muito tempo. Ele vai voltar. Quando Ele voltar, em que estado Ele vai nos encontrar? Vai nos encontrar servindo? Ou vai nos encontrar ociosos, comendo e bebendo com os ébrios, espancando os nossos conservos, os quais nós deveríamos cuidar? Ele vai prestar contas, Ele vai querer uma prestação de contas. E aqui, nessa parábola das minas, nós vemos também que o Senhor vai requerer uma prestação de contas. Verso 11 diz assim: e ouvindo eles estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola por quanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Eles ainda tinham aquela expectativa, os discípulos, de um reino natural, um reino em que seria devolvido para Israel a preeminência sobre os demais reinos, e que eles reinariam sobre os demais reinos, e que eles sairiam de debaixo do jugo de Roma. Era essa a expectativa deles. O Senhor disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas, e disse-lhes: negociai até que eu venha. Então veja, nós temos que trabalhar para o Senhor até que Ele venha. Ninguém está livre disso. Se você está livre de servir o Senhor, então você não é um servo do Senhor. Você se sente livre, desimpedido, descompromissado,
este é o padrão, não é ser um religioso apenas. Nós vimos na última reunião que eu compartilhei que muitas pessoas se valem da religião para o seu próprio benefício e julgam que isto é ser um servo de Deus. Ah, um servo de Deus, por quê? Porque ele vai na reunião? Porque ele vai no culto? Porque ele contribui financeiramente? Olha, isso não te faz nem um servo inútil. Porque o que o Senhor exige de nós é muito mais do que isso. E se nós fizermos apenas o que nos é mandado, nós alcançamos o status de servo inútil. Então o Senhor exige de nós muito mais do que uma vida religiosa, muito mais do que frequentar cultos, muito mais do que ter hábitos evangélicos. O Senhor quer uma vida de serviço, de comprometimento, uma vida de entrega. É isso que o Senhor espera de vocês, jovens. Vocês precisam descobrir, viver esse propósito. Chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas, e disse-lhes: negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos odiavam e mandaram após ele embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. E veio o primeiro, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. Grave essas frases: no mínimo foste fiel. E veio o segundo, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também: se tu também sobre 5 cidades. E veio outro, dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. Porém, ele lhe disse: mau servo, pela tua boca te julgarei. Então veja, pela tua boca te julgarei. Nós, irmãos, devemos ter uma concepção correta do nosso Senhor. Como você julga que é o Senhor? Que é o Senhor severo, que colhe onde não semeou, que ajunta onde não espalhou? Essa é a ideia que você faz do Senhor? Uma coisa é certa, irmãos: tudo que nós fizermos aqui na terra vai passar pela prestação de contas do Senhor no futuro. Tudo que você fizer. Todos nós havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Veja aí a sua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 5. O Senhor há de julgar toda a obra. 2 Coríntios, capítulo 5. Verso 10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Todos nós havemos de prestar contas. Haverá 2 tribunais, um para os servos, para aqueles que são salvos, que é o tribunal de Cristo. Quando que vai ser? Depois do arrebatamento.
Quando o Senhor recolher os seus, então o primeiro acontecimento será o tribunal de Cristo, depois as bodas do Cordeiro. Mas antes das bodas, o tribunal de Cristo, para que cada um seja julgado segundo a obra que realizou. Mas você pode pensar assim, mas eu tenho que passar pelo tribunal? Não está escrito que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus? Que não andam mais segundo a carne? Como que eu vou ter que passar a enfrentar um tribunal? Este não é um tribunal para condenação, irmãos. É um tribunal de recompensa. Todos nós. A Bíblia diz que aquele que crê não entrará em juízo. João capítulo 5, versículo 24. Aquele que crê não entrará em juízo. Então, não é um julgamento em relação à nossa condição eterna. Porque se nós cremos em Jesus Cristo, se formos regenerados, nos tornamos filhos de Deus, então já não há mais condenação. Nós estamos livres do castigo eterno. A nossa culpa foi tratada, os nossos pecados foram castigados em Cristo Jesus. Mas esse assunto aqui, irmãos, não é para condenação, mas para recompensa. Mesmo que você seja um filho de Deus, você tem que passar pelo tribunal de Cristo. Todos nós. Todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo para recebermos o que tivermos feito através do corpo, ou bem ou mal. Isso diz respeito à tua condição de servo. Lembre-se sempre que é do caráter do nosso Senhor, do nosso Deus, ser galardoador. Está lá em Hebreus, capítulo 11. Versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Então o Senhor é um Deus galardoador. Ele tem prazer em recompensar. Então no tribunal de Cristo, todos nós seremos avaliados pelo serviço que nós fizemos para Cristo. Irmãos, a maior tragédia dos crentes atualmente, sabe qual que é? A falta de ambição espiritual. É a maior tragédia da igreja atualmente. Falta de interesse pelo galardão. Nos é apresentado um evangelho hoje de facilidades, que todas as bênçãos estão circunscritas a este mundo, e que você vai receber e desfrutar nesse mundo, se você cumprir algumas coisas que são determinadas. Mas não, nós precisamos realmente desejar agradar a Deus, desejar esse galardão. O Senhor falou que Ele vem e trará nas suas mãos a recompensa. Está lá em Apocalipse. O galardão está na sua mão. Veja aqui, ó. Efésios capítulo 2, versículo 10. Efésios 2,10 diz assim: porque somos feitura sua. Essa palavra feitura é poema, né? No original. Nós devemos expressar a beleza do nosso Senhor como um poema.
nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então aqui, jovem, você aqui descobre o propósito da sua existência. Você é feitura do Senhor. Você foi criado em Cristo Jesus para quê? Para as boas obras, as quais Deus preparou para que você ande nelas. Já está tudo preparado. O Senhor já traçou para você um plano. Graças a Deus por isso. Você não precisa se preocupar com nada, a não ser obedecer a este Senhor e andar por esse caminho que Ele preparou para você. Então veja, isso aqui, irmãos, é algo específico para a sua vida. Deus preparou para a sua vida especificamente. Ele é aquele que te conhece, que te chama pelo nome. Amém? Não é um plano genérico. Deus tem um caminho de boas obras para cada um dos seus filhos. Ele tem tarefas para cada um dos seus filhos, que não serão necessariamente iguais para todos. Veja o que Paulo falou a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4. Segundo Timóteo capítulo 4, versículo 5, diz assim: mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Ele não disse de maneira geral, cumpre um ministério, ou cumpre o ministério. Ele disse, cumpre o teu ministério. Porque o Senhor Deus tinha preparado para Timóteo um caminho para que ele andasse por ele. Tinha determinado tarefas para ele, uma obra a realizar. Amém? Então, o Senhor Jesus também tem para cada um de vocês, jovens, uma tarefa específica, uma obra específica, cujo fim será sempre glorioso. Paulo aqui, nesses versículos que seguem, ele vai continuar dizendo que ele tinha uma obra a cumprir e que ele já tinha cumprido. Ele já tinha corrido a carreira. Ele já tinha feito aquilo que o Senhor tinha determinado para ele. Ele já estava prestes a sofrer o martírio, a ser oferecido como uma libação sobre o sacrifício. E agora cumprir a Timóteo, andar por este caminho, cumprir o ministério dele. O ministério de Timóteo, será que era um cargo eclesiástico, um cargo na igreja? Não. Era aquilo que Deus preparou para ele. Se for uma incumbência de um evangelista, de um pastor, amém? Mas, irmãos, aquilo que Deus preparou para a sua vida é algo específico, que você precisa conhecer e cumprir e obedecer. Amém? Então veja, desde que você nasceu, Deus preparou para você um caminho. Quem crê nisso? Amém? Amém? Você crê que Deus tem o controle da sua vida? Obrigado. Deus tem o controle da sua vida. Ele planejou para você um caminho, um propósito.
Deus estabeleceu para você o lugar onde você deveria morar. Deus estabeleceu para você a tua profissão, as pessoas com quem você vai se relacionar, onde você vai estudar. Deus estabeleceu no seu plano, no seu propósito individual, qual bens Ele colocaria na sua mão para que você administrasse, como aqueles homens que receberam uma mina, ou como aqueles que na parábola dos talentos receberam talentos para negociar. Deus sabe o que Ele colocou na sua mão para que você o sirva com isso. É como uma lista de tarefas que Deus coloca nas suas mãos, o plano que Ele tem para a sua vida. Mas tudo, irmãos, vai depender de qual é a tua visão deste Senhor, que te chama para o serviço. Você, como aquele homem, vê o Senhor como um Senhor severo? Quando você pensa em tribunal de Cristo, como que você reage a isso? Com pavor? Como que será naquele dia? A Raquel disse que quando ela era criança, tinha uma coleguinha que aterrorizava ela da igreja. Dizia para ela que naquele dia a sua vida seria projetada num telão e todo mundo ia assistir os pecados que você cometeu. Era uma coleguinha herege, porque isso não tem na Bíblia. Mas é fato que você, mesmo crente, você vai comparecer ante o tribunal de Cristo. Mas não te desanimes ao saber desta realidade. Você não deve se desanimar, mas pelo contrário, se encorajar, porque aquele que você vai comparecer diante dele, o Senhor Jesus Cristo, Ele é um Senhor justo e amoroso. Amém? Amém. Ele é um Senhor justo e amoroso. Então o tribunal de Cristo não é algo assustador, que deve te causar pânico hoje, mas pelo contrário, deve te animar a trabalhar mais intensamente por esse Senhor. Deve te levar a um autoexame. Será que eu tenho trabalhado de maneira correta para esse Senhor? Será que eu tenho me desviado do seu propósito para cumprir os meus interesses? Será que você deseja receber o galardão da mão do Senhor? Será que você deseja ouvir aquela frase: bem-estar, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor? Ou será que você vai ouvir servo mau e negligente? Então, o servo mau na parábola das minas que nós lemos foi aquele que tinha medo do seu Senhor. Nós não precisamos ter medo do Senhor. Amém? Ele é um Deus de amor, Ele nos ama. Nosso Senhor é aquele que vai avaliar o nosso serviço, mas é aquele que trabalha conosco e trabalha por nós. Amém? Amém. Veja aí Mateus, capítulo 11. A partir do verso 20, ele diz assim: então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, por não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram,
há muito teriam se arrependido com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Então aqui nós vemos o Senhor falar com muita veemência, com muito rigor, aquelas cidades impenitentes que não quiseram crer, que não quiseram se arrepender. Depois do Senhor ter mostrado, se revelado a eles com prodígios e maravilhas, eles não quiseram se arrepender. Então o Senhor mostra que Ele fará justiça contra aquelas cidades. Mas logo em seguida, irmãos, Ele se dirige aos seus, Ele se dirige aos pequeninos, Ele se dirige aos seus discípulos. Aqui no verso 25, Ele deu graças. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Então aqui o Senhor Jesus agora vai falar a uma outra categoria de pessoas, aos pequeninos, aos cansados e oprimidos. Verso 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então esse mesmo Senhor que julgará com justiça inflexível aqueles que o rejeitaram, apesar de todo o sinal que o Senhor mostrou, Ele convida agora: vinde a mim, a cada um que está cansado e sobrecarregado, e promete que estas pessoas acharão descanso. Parece um contrassenso aqui, né, irmãos? O Senhor Jesus está convidando as pessoas a tomarem sobre vós o jugo dele. O que é o jugo? Os jovens ouviram isso no último retiro, no penúltimo. Quem lembra o que é um jugo? Fale aí, irmãos. Jovens. Como? É uma ferramenta que é colocada no pescoço do boi. É uma ferramenta de quê? De lazer para o boi? Para puxar o arado. É uma ferramenta de trabalho. É um instrumento de trabalho para puxar o arado. E não parece um contrassenso Jesus dizer assim: pega essa ferramenta para você trabalhar e você vai achar descanso. Ué, é para descansar ou para trabalhar? O que é, irmãos? Para descansar ou para trabalhar? Trabalhar descansando. Amém. Para trabalhar descansando. A única maneira de você encontrar descanso para a sua alma inquieta, a sua alma preocupada com muitas coisas, a sua alma entediada, é trabalhar para o Senhor. Amém? Amém. Irmãos, o nosso Senhor é um Senhor ocupado. Ele nos deu exemplo. Os fariseus, que era aquele tipo de pessoa que foi mais combatida pelo Senhor, eles diziam assim: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Não era assim? Eles atavam fardos pesados sobre os ombros dos homens e nem com o dedo queriam movê-lo. Mas o Senhor Jesus não. O Senhor Jesus, Ele trabalha. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. O Senhor Jesus diz assim: tomai sobre vós o meu jugo.
Por quê? Porque aquele boi que já está debaixo do jugo é o Senhor Jesus. Ele é aquele boi tratado, aquele boi acostumado, aquele boi, conforme nós vemos lá em Isaías, experimentado no trabalho. Jesus é este boi, este servo. Ele conhece o caminho onde ele deve arar a terra. E nós não sabemos. Se nós estivermos debaixo do jugo com uma outra companhia, irmãos, vai dar confusão. O jugo vai se romper, porque um boi vai para cada lado. E vai dar coices. Mas se nós estamos ali do lado do Senhor, olhando o seu exemplo, como servo sofredor, como aquele que em tudo obedeceu ao Pai, dando-nos o exemplo, então nós serviremos bem, porque olharemos o exemplo do nosso Senhor e acharemos descanso para a nossa alma. Né? A gente fala assim, enquanto descansa, carrega pedra. Tem um ditado popular. Mas em relação ao Senhor, a obra de Deus, jovem, se você trabalhar para o Senhor, se você tomar sobre si o seu jugo, você achará descanso para a sua alma. A sua alma inquieta achará descanso. O Senhor Jesus não te chama para ser escravo dele como um senhor mundano que tem prazer em judiar do seu escravo para cumprir os seus caprichos. Não! O Senhor que te chama para servir é aquele que serve ao teu lado. Você sabia que o Senhor trabalha até hoje? Porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 7 que Ele vive para interceder por nós. Interceder é um trabalho. O Senhor não está ocioso no céu. Ele está trabalhando para ti. Nunca se conheceu um Deus como o nosso, que trabalha para aqueles que esperam por Ele. Amém. Amém, irmãos? Amém. Esse é o nosso Senhor. Ele é um exemplo de serviço para nós. Ele nos deu exemplo em João capítulo 13, versículo 15, ali naquela cena do lava-pés. O Senhor Jesus disse: eu vos dei o exemplo para que vocês façam o mesmo. Aí alguém pode pensar assim, né? Mas eu não sou digno de estar ao lado do Senhor no mesmo jugo, compartilhando o mesmo jugo. O Senhor que preparou para você. Sabia que tem uma canga ou um jugo esculpido pelo carpinteiro que cabe certinho no seu pescoço? Ele preparou um jugo para você, entalhando a madeira para caber certinho. Se você colocar um jugo inapropriado no pescoço de um boi, vai ferir o seu pescoço. Mas Jesus disse que o seu jugo é suave. Aleluia. Amém. Porque ele é feito pelo Senhor, que sabe todas as coisas. Ele sabe a sua medida, irmão. Ele sabe a sua condição. Ele sabe a medida do seu pescoço. Meu pai tem medido o pescoço aí há quantos anos? Cada pescoço é do tamanho, né? Ele foi medir o pescoço do Neftali, o Juvenal ficou rindo, né? Porque ele mediu o Juvenal primeiro, era o pescocinho assim. Depois foi medir o Neftali, era o pescoção grande. Cada boi tem um pescoço de uma medida. E o Senhor da obra vai preparar para você. Ele já tem preparado. Ele já preparou para você um caminho de boas obras para que você ande nele. Amém? Então o Senhor quer que nós sirvamos em comunhão com Ele. Nunca servir por conta própria. 1 Coríntios capítulo 3. Porque, irmãos, há
Servir a Deus não é servir de qualquer maneira. Por que há tanta divisão entre o povo de Deus? Cada um quer servir à sua maneira, ao seu modo. Mas só há uma maneira de servir. Só há uma obra de Deus. Não há muitas obras. O Senhor Jesus falou, né? Perguntaram para ele: que faremos para executar as obras de Deus? Aí o Senhor Jesus respondeu: a obra de Deus, no singular, é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Creia em Cristo. Amém? Obedeça seu chamado. Aceite o seu jugo sobre você. Essa é a obra de Deus para a sua vida. Este é o chamado de Deus para a sua vida. 1 Coríntios 3:9. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vós, lavoura de Deus e edifício de Deus. Vou pegar só a primeira frase. Porque nós somos cooperadores de Deus. É um privilégio cooperar com Deus na sua obra. E é um mistério, porque o Deus do universo, o Criador de todas as coisas, aquele que fez todas as coisas pela palavra do seu poder, aquele que não tem necessidade nenhuma, escolheu que você seja um cooperador dele. Oh, irmãos, que privilégio, que honra nós sermos cooperadores do Senhor. Não só trabalhando para Ele, mas trabalhando com Ele. Amém? Nós trabalhamos com o Senhor. E nesse trabalhar para o Senhor, nós acharemos descanso para as nossas almas. Então veja, o Senhor vai avaliar este serviço que você está fazendo um dia. Então veja, não basta você ser crente. Não basta você ser religioso. Não basta você fazer uma obra segundo a sua cabeça. Hebreus fala que Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Moisés recebeu um plano. Não recebeu? Como que ele deveria fazer o tabernáculo? E ele foi fiel. Olha, que faças tudo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Nós não temos, jovem, você não tem autonomia, jovens e velhos, e meia boca também. Meia boca levantou a mão. Você não tem autonomia para fazer a obra de Deus à sua maneira. Adaptar, a inovar, você não tem essa prerrogativa. Nós temos que fazer tudo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Irmãos, teve um modelo mostrado para nós no Monte da Caveira. Um Senhor crucificado. Este é o modelo. Aquele que foi obediente até a morte e morte de cruz. Esse é o modelo que nos foi mostrado no monte. Toda a edificação, todo o serviço, todo o trabalho deve seguir esse bendito modelo, que é o modelo de Jesus Cristo. Aleluia! O nosso Senhor. A Ele que nós imitamos, a Ele que nós seguimos. É o padrão dele. É Ele que nos ensina a edificar. Aqui veja um detalhe que faz toda a diferença para aqueles que estão ainda tímidos em relação a servir a Deus, que estão se achando indignos, fracos, incapazes. Veja que nós lemos lá em 1 Coríntios, nós lemos aqui o versículo agora 3:9, né? Agora veja o 4:5. Ou melhor, 4:5.
Olha só. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha. Vendo? Então, nada julgueis até que o Senhor venha, porque Ele vem para julgar. Ele julgará as obras que nós havemos feito e também julgará os impenitentes, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá de Deus o louvor. Cada um receberá de Deus o louvor. Isso significa, irmãos, que nem que seja um louvorzinho assim, você vai receber de Deus. Todos nós podemos servir a Deus. E por mais fracos que nós somos, cada um receberá de Deus o louvor. Todos os crentes. Veja, o Senhor tem galardão para todos os que servirem a Ele. Isso parece indicar para nós, irmãos, que até o crente mais fraco receberá de Deus o louvor. Mas tem que ser crente. Amém? Amém. Às vezes eu fico pensando naquele versículo de João 14, verso 12, que diz que o Senhor Jesus fala que vocês farão obras maiores do que esta, porque eu vou para o Pai. Aí nós olhamos para nós, né? Às vezes não conseguimos chegar nem no horário, na reunião. Como que eu vou fazer uma obra maior do que o Senhor? O Senhor, acho que deve ter errado aqui nesse versículo. Como que pode, irmãos, nós fazermos obras maiores do que a que o Senhor fez? Eu creio, irmãos, que nós podemos fazer essas obras maiores através do corpo. Amém? Amém. Jesus era um homem, obviamente que ele era Deus, mas ele se limitou na condição de um homem e limitou o seu ministério na terra há 3 anos. E ele fez coisas tremendas. Amém? Amém. Coisas grandiosas que o Senhor fez. Como que eu posso fazer uma obra maior do que o Senhor? O irmão Aniceto, ele tinha algumas frases que ele repetia habitualmente, e uma coisa que ele sempre falava, que eu me lembro, é que a igreja é o obreiro de Deus. Lembra disso, Iata? Iata, que andou bastante tempo com ele. A igreja é o obreiro. Este obreiro, que é a igreja, fará obras maiores para o Senhor, no sentido de amplitude dessa obra, de alcance dessa obra. O ministério do Senhor ficou limitado ali, né? Na Judéia, na Galiléia, em Jerusalém. Mas este obreiro, que é a igreja, esse corpo coletivo, fará obras maiores. Amém? Cada um fazendo a sua função, cada um funcionando naquilo que Deus designou. Você quer que esse versículo se cumpra na sua vida? Amém. Fará obras maiores do que o Senhor fez? Então esteja ligado ao corpo, esteja ligado à igreja. É dessa maneira que nós faremos obras maiores. Por isso que eu não posso edificar individualmente como um franco atirador. Eu preciso estar ligado ao exército de Cristo. Eu preciso estar ligado aos meus irmãos. Assim, nós faremos obras maiores, irmãos. A igreja é a maior potestade sobre a terra. Você crê nisso? Amém. Então, nós precisamos estar ligados. Não desperdiçar tempo. A Bíblia diz lá em Efésios, nós devemos remir o tempo, que os dias são maus. Então, te anima, meu irmão.
Amém? Não fique desanimado. O Senhor Jesus preparou obras para que você ande nelas. Amém? Ele te colocou num corpo com muitos irmãos para que você funcione, cada um funcionando de acordo com o que o Senhor te chamou a fazer. Fiel foste no pouco. Lembra que nós começamos lendo? Comece sendo fiel no pouco. E o Senhor vai te colocar sobre muito. Amém? Uma frase que o irmão Juvenal sempre, como fala de serviço, né? Ele sempre repete: não se preocupe em fazer grandes coisas, mas faça pequenas coisas com grande amor. O Senhor todos os dias coloca na sua vida oportunidades para você servir. E você pode ignorar ou obedecer. Se você obedecer, receberá galardão. Não é fazer qualquer coisa quando você quer. O tribunal de Cristo vai ser aquele lugar, aquela oportunidade em que toda a nossa obra será manifesta. A Bíblia diz ali em 1 Coríntios capítulo 3 que o dia declarará a obra de cada um. Este dia é a vinda do Senhor. Na sua vida, toda coisa que você fez, julgando ser para Deus, se você fez de maneira correta, seguindo este gabarito, então esta obra permanecerá. A Bíblia diz que o fogo vai provar a obra de cada um. Se nós edificamos madeira, feno e palha, o que acontece com esses materiais com fogo? Eles são reduzidos a nada. Você pode pensar assim: não, mas eu edifiquei sobre o fundamento. O apóstolo Paulo, naquele texto, ele diz assim: ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto. Você pode pensar assim: não, eu estou falando de Cristo, eu não me submeto a ninguém, não me submeto a homem nenhum, mas eu falo de Jesus. Você está edificando sobre o fundamento, mas com os materiais errados. Madeira, feno e palha. O fogo vai declarar, o fogo vai provar essa obra. E em relação ao ouro, a prata e as pedras preciosas, 1 Coríntios capítulo 3, o fogo também vai incidir sobre esses materiais. E o que o fogo faz com o ouro, com a prata e com a pedra preciosa? Purifica. O fogo não pode destruir, mas ele purifica esses materiais. Então, a nossa obra vai ser purificada, mas nós precisamos edificar com os materiais corretos. Nós temos que edificar conforme o modelo que nos foi mostrado, que é Cristo, e submeter tudo à palavra de Deus. Amém? Então, jovem, eu quero te encorajar nessa noite a você se dispor ao serviço do Senhor, a ser obediente, a dedicar os seus melhores anos. O príncipe deste mundo também está interessado nos seus melhores anos. Esta é a fase da vida que você é mais assediado pelo diabo. Porque se ele colocar na sua vida maus hábitos, vícios no seu coração, eu não digo vícios apenas vícios de drogas ou de bebida,
mas vícios de comportamento. Ser negligente, ser lento em obedecer, ficar em busca apenas de entretenimento, ele vai entortar o seu caráter, para que você nunca seja um servo fiel, para que você tenha medo do Senhor, medo do tribunal de Cristo. Não tenha medo. O nosso Senhor é um Senhor amoroso, que te convida a servir junto com Ele. Amém? Então você vai achar descanso para a sua alma. Amém? Vamos orar então, né? Para que os jovens realmente se colocassem debaixo dessa palavra e apresentassem suas vidas em oferta ao Senhor. Senhor, eu quero te servir. Senhor, eu quero andar por esse caminho de boas obras que o Senhor preparou para que eu andasse por esse caminho. Não quero ter minha vida por preciosa. Não quero nenhuma liberdade que signifique estar fora do seu jugo. Amém? Incline sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai Santo, nós te bendizemos por essa oportunidade. Obrigado pela tua palavra santa e fiel. Essa palavra que não muda,